Este projeto surgiu então por um pedido aqui do Centro Comunitário e nós abraçamos-lo porque é realmente uma área que nós gostamos, interessa-nos e estamos super felizes hoje por estar aqui. O objetivo deste projeto é ensinar a comer de uma forma saudável, nutritiva, para podermos continuar a desenvolver-nos saudavelmente. Lá em casa, se tivermos filhos ou netos mais novinhos, podemos ensiná-los a eles também. E que esta forma de comer seja também barata e sem gerar muito desperdício. A organização foi realmente do Centro Comunitário com o Gabinete de Nutrição do Agrupamento de Centros de Saúde da Maia Valor. Este projeto está constituído por 3 sessões. A primeira é hoje, e hoje vamos falar sobre sopas e sobremesas de fruta. A próxima sessão vai ser no dia 26 de abril, também é uma sexta-feira, é esta hora, e vai ser sobre receitas de pão e massas. A última sessão vai ser de comparação de preços e vai ser dinamizada aqui pelos técnicos do Centro Comunitário. Essa sessão ainda não tem data, mas no dia 26 de abril vão combinar a melhor data convosco. Então hoje, como eu vos disse, vamos falar sobre sopas e sobremesas de fruta. Antes disso, gostávamos que vocês preenchessem um questionário. É um questionário muito simples, está bem? Vocês vão ver que tem repetido, porque vamos fazê-lo no fim da sessão mesmo, que é para saberem se esta sessão valeu a pena ou não. Está bem? É de verdadeiros e falsos. Se vocês concordarem com a afirmação, colocam um V. Se acharem que a afirmação não é verdadeira, colocam um F. Pode ser? Se precisarem de ajuda, não é para pôr nome, fiquem descansados. Se precisarem de ajuda, nós vamos aí ajudar. Agora vamos falar sobre alguns aspectos importantes sobre os alimentos que ingerimos no dia a dia. Eu não sei se seria melhor apagar as luzes, não é? Para que se vê melhor. Não se importa. Conseguem ver? Esta imagem é a roda dos alimentos. Não sei se vocês já alguma vez viram. Têm conhecimento? Sim? Alguma vez? Isto representa o tipo de alimentos que nós ingerimos no dia a dia e as expressões que as diferentes expressões que devemos consumir, não é? Como vocês veem aqui, a maior porcentagem, as maiores expressões são de frutas e produtos hortícolas, não é? Representa a maior parte. Em relação a 4 ou 11 porções de farináceos, que depois vamos falar na próxima sessão. Daqui das gorduras, laticínios, leguminosas e carne, peixe ou ovos. Correto? Então, se vocês repararem, isto representa a maior parte, a maior quantidade de alimentos que devemos ingerir no dia a dia. O que, infelizmente, hoje em dia não acontece, não é como nos tempos antigos, que quase toda a gente tinha a horta, não é? E que ia à horta e retirava esses alimentos. Hoje temos que a maior parte deles comprá-los, não é? Por isso, se calhar, não é assim tão... Mas também nós temos que aprender a importância deles, porque eles vão ser importantes pelos nutrientes que eles contêm, está bem? Os principais nutrientes são as fibras, vitaminas, minerais, hidratos de carbono e água. As fibras são muito importantes, por exemplo, regular o intestino, não é? Infelizmente, em Portugal, há uma grande incidência de cancro de cólon. Isto porque também tem muito a ver com a nutrição. O tipo de alimentação que hoje em dia as pessoas têm, que são muito pobres em fibras. Porquê? Porque não há um consumo muito grande destes alimentos que nós falamos há bocadinho. As vitaminas minerais também são muito importantes para o crescimento e também para as crianças, para evitar o déficit de vitaminas, não é? E minerais que podem, por exemplo, imaginem, não sei se vocês já ouviram falar no raquitismo, não é? Isto também é uma das causas, porque elas não ingerem vitaminas suficientes, está bem? Isto é uma forma de combater essa deficiência. E a água, como vocês sabem, muito fundamental para manter um bom funcionamento dos tecidos do nosso organismo. Portanto, a importância dos legumes e fruta como parte integrante de uma alimentação saudável, não é?
Eles são fornecedores de minerais, como eu já falei, de potássio, zinco, cálcio, porque se calhar nós associamos muito a presença de cálcio só com a ingestão de leite e seus derivados, quando na realidade os legumes e as frutas contêm cálcio, e se calhar muitas pessoas não sabem disso. E também tem os compostos protetores flavonoides, que são antioxidantes que vão proteger contra vários tipos de doenças e também de fibras alimentares, como eu já falei há um bocadinho. E também muito importante é que este tipo de alimentos é muito utilizado para a redução do peso. Porquê? Porque tem muito poucas calorias comparado com os outros alimentos que ingerimos no dia a dia. Então, se nós fizermos no nosso dia a dia um prato por exemplo, que seja metade só de produtos de legumes cozidos ou crus, não é? E outra parte que seja de farinados e depois a carne, peixe ou ovos, porque também nós não devemos misturar os ovos com a carne e o peixe, também a maior parte não tem essa noção, não é? Porque eles são equivalentes, uma pessoa come ou carne ou peixe ou ovo. E então o prato deve ser metade composto por estes alimentos, que vão dar uma sensação de saciedade, não é? Já não vamos ter tanta fome e já não nos viramos, por exemplo, já não comemos tanto arroz, tanta massa, tudo isso. Eles desempenham um papel muito importante na prevenção das doenças, como você já sabe, redução de peso, em questões de obesidade, diabetes também é um tipo de patologia muito presente em Portugal, infelizmente, e cada vez mais, não é? Diabetes tipo 1, insulina dependente, diabetes tipo 2. Certas neoplasias, como eu já falei, neoplasias ou cancros, diversos tipos de cancro, aquele mais incidente, o cancro do cólon. E doenças cardiovasculares, não é? Cada vez ouve-se mais, cada vez mais hoje em dia ouve-se falar de AVCs, não é? De tromboses, de doenças que têm a ver com patologias cardiovasculares. Porque assim, no tipo de alimentação que hoje em dia nós, não quer dizer que já muita coisa não tenha mudado em Portugal. Cada vez mais dá-se mais importância à nutrição. E ainda bem. E se também o Estado pensasse um bocadinho nisso, apostava mais na formação em relação à nutrição. Porque se por um lado antes ele não investia nisso, as patologias como a diabetes, a obesidade, têm vindo a aumentar cada vez mais. E por esse lado ele também gasta mais o Estado, não é verdade? Então, se eles pensassem melhor, investiam mais em formações tipo como esta, mais nas escolas, formações comunitárias, e as pessoas iam aprendendo a nutrir-se melhor, de uma forma mais saudável, e não havia tanto estes casos. Portanto, o consumo de legumes e hortaliças antes das refeições, deve ser sempre antes das refeições, porquê? Porque depois estamos mais saciados, já não vamos comer tantas quantidades do restante, não é? E, portanto, como eu falei, em relação também às doenças cardiovasculares, legumes e produtos hortícolas controlam o colesterol, que são a causa dessas patologias, não é? E segundo a Organização Mundial de Saúde, não sei se já vocês, é uma entidade que regula isto tudo, não é? Eles aconselham um consumo mínimo, porque a mais disso também é saudável, não é? De 400 gramas por dia de produtos hortofrutícolas. Agora vamos dar algumas sugestões que vocês podem aplicar no dia a dia, que se calhar nós nem pensamos nisso, não é? Ou se calhar até já praticam alguns deles, já não vai ser nenhuma novidade. O caldo, por exemplo, se nós estivermos a fazer um cozido, por exemplo, umas batatas, vamos a cozer as batatas e umas cenouras para fazer um cozido, não é? Normalmente o caldo vai para fora, vai para o lixo. E nós podemos utilizar esse mesmo caldo, que é rico em nutrientes, vitaminas e minerais, para utilizar para fazermos uma sopa, por exemplo, para cozer um feijão, como calda do arroz, não é? E podemos aproveitar esses nutrientes. E já conseguimos evitar os caldinhos tipo Knorr ou de outras marcas, não é? Que têm muita gordura e muito sal. E que se calhar muitas pessoas ainda usam, não é? Não têm uso. Não. Ainda bem. Ainda bem. É uma boa, era difícil de fazer isso.
Portanto, outra sugestão que eu ia dar, que não está aqui, eu já vou falar dos restantes, em relação à alface. Nós podemos aplicar essa sugestão em casa. Normalmente, nós compramos quando vamos comprar a alface, não vamos comprar só um bocadinho. Vamos comprar o ramo da alface, não é? E por vezes não utilizamos a alface toda, ou até nos esquecemos e ela vai ficar murcha. Então, um truque que se pode utilizar é, mal se compra a alface, chega-se a casa, lava-se muito bem as folhas, bem lavadinhas, pega-se no pano de cozinha, faz-se assim, para tirar a umidade, e depois arranjamos um tupperware, colocamos um pano de tecido por baixo, e colocamos as folhas assim direitinhas da alface, e tapamos. Ela dura uma semana. Mas é assim, quando vocês destaparem ao fim de uma semana, ela está igual consoante vocês compraram. É quase como a fruta, a gente se meter a fruta na fruteira, mas se meter um pano por cima, ela aguenta bem. Exatamente. Portanto, os talos da couve, que às vezes nós deitamos fora, do agrião, da beterraba e brócolos, podem ser utilizados para engrossar as sopas, não é? Que também são bons em nutrientes, e uma pessoa pensa que eles não prestam e deitamos fora, e também pode ser utilizado para refogados, não é? Ajuda a engrossar, já não precisamos de pôr tanta batata, por isso não vamos aumentar tanto de peso e vamos ter mais vitaminas e minerais, não é? Dos que existem nos talos. As folhas da cenoura, que penso que ninguém as utiliza. Eu utilizo sobre o meu filho e na minha. A raminha da A cenoura? raminha. Assim. A raminha. Pronto, também assim, tem lógica, nós vamos ao supermercado ou ao hipermercado, ela normalmente não vem com raminha. Mas se tivermos possibilidade, podemos comprar, ou se alguém nos familiar. No Jumboá. As biológicas estão. Ou as cenouras da nossa horta. Eu não sei se vocês aqui têm terreno para poder cultivar, ou se têm familiares que cultivam. As cenouras vêm com a rama, não é? Não vamos desaproveitar a rama, porque ela é útil para fazer aquilo que a Carla vai dizer. E também porque são muito ricas em vitamina A. Então devem ser aproveitadas, não vamos deitar para o lixo, não é? E podem ser aproveitadas para fazer os bolinhos, sopas e também picadinhas nas saladas. Também fica ótimo, fica excelente. A casca da abóbora lisa e sem mais pode ser utilizada para fazer doce. Não só o interior, não é como já estamos habituados a ver, mas também a casca da abóbora. Tem que ser lisa, está bem? E sem manchas. As sementes também da abóbora, que são ricas em vitaminas do complexo tipo B, são deliciosas tostadinhas no forno. Deixando de secar ao ar livre. Também. E também já há venda aqueles saquinhos, não é? Mas, por exemplo, se tivermos possibilidade, se não tivermos uma horta, mas tivermos algum familiar, não é, que nos deem, nós não vamos deitar fora, não é? E não vamos só aproveitar o interior. A parte que costumamos aproveitar, vamos aproveitar a casca para fazer doces, mas sem muita adição de açúcar, porque também não queremos engordar, não é? E aproveitamos as sementes, tostamos no forno, e são ótimos aperitivos. Se alguém vier lá em casa e tudo mais, está bem? Em vez de estarmos a gastar dinheiro, comprarmos aperitivos. Portanto, sempre em épocas de abundância, ou seja, de produtos hortícolas, devemos guardá-los em sacos de plástico, ou tupperwares, e colocarmos no frigorífico ou no congelador. Ter atenção, porque há certos alimentos que nós devemos fazer o branqueamento. O que é o branqueamento? Colocar em água a escaldar e imediatamente em água gelada. Ou seja, há alguns alimentos que não podem ser congelados de imediato, alguns legumes, certo? Então o que é que nós fazemos? Pegamos nesses legumes que não podem ser congelados de imediato, assim de uma forma qualquer, e isso é o que se faz nas grandes indústrias, porque eles já vêm congelados, mas em casa podemos fazer. O branqueamento, o que é? Lavamos muito bem, colocamos em água a escaldar, a ferver. Podíamos fazer assim só. Por exemplo, temos aqui água a ferver, não é? E tínhamos uma bacia como esta, com água fria, até com cubos de gelo ou assim, que tivesse estado um bocadinho no congelador. E pegávamos nos legumes já arranjados todos, por exemplo, a couve partida já às tirinhas, e mergulhávamos na água quente, tirávamos logo e punhamos na água fria, e depois escorríamos muito bem e ela já estava pronta para ser congelada. Os legumes já estão prontos para ser congelados e mantêm as suas propriedades, assim. Perceberam? Ou Quais são explico mais uma vez? os que temos que fazer este branqueamento? Todos?
Não, só alguns deles é que podem, por exemplo, eu penso que o tomate tem que ser feito, o tomate não pode ser congelado de qualquer forma. Não, o tomate a gente congela direito. Sim. Dá para congelar direto? Dá para congelar direto. Os brócolos, por exemplo, a couve-flor, devem ser primeiro branqueados e depois colocados no congelador porque vão durar mais tempo. Tá bem? Ao guardar no congelador não pode ser nos sacos do Continente nem do Jumbo, porque esses sacos têm tintas. Tá bem? Nós devemos guardar no congelador em sacos transparentes ou então em caixas de vidro ou recipientes tipo Tupperware. Por exemplo, as vagens, há alturas do ano que há muita quantidade, não é? De vagens, não é? E quando nessas alturas do ano que há muita quantidade, elas também descem de preço e também temos familiares que nos oferecem, não é? Então devemos partir às tirinhas, já, para depois elas são muito boas em saladas ou cozidas, e depois devemos fazer então o tal branqueamento. E depois elas são colocadas no congelador e estão ali direitinhas, para depois quando quisermos tirarmos. E noutra época que elas não são produzidas, que não dão, não é? Podemos utilizá-las, não é? Depois até porque os legumes, quando estão congelados, quando nós os vamos cozinhar, eles cozinham muito mais rápido também. Também poupamos tempo e energia. Vamos ao supermercado ver a zona dos legumes congelados e vemos o que é que eles lá têm congelado. E normalmente isso nós podemos fazer assim, não é? É mais fácil as favas, o feijão verde, os brócolos, os cogumelos, Os espinafres, está bem? os gregos. Por exemplo, aí, quando eu falei há pouco, nós podíamos torrar sementes. Também podemos torrar de melão e de maracujá. Não é? Quem tem maracujás sabe quando eles crescem muito e dão uma grande produção. Não é? Os maracujás. Então podemos aproveitar as sementes, utilizar em bolos em pães, porque já muita gente também já fabrica o pão em casa, não é? Naquelas máquinas, podemos adicionar. Fica um pão mais saudável e aproveitamos os nutrientes destas sementes. Ou podem ser torradas como aperitivo, que é coisa se calhar que não se faz muito hoje em dia, mas é uma questão de aproveitamento de tudo, não é? Temos o alimento, então vamos à casca, vamos às sementes, vamos ao seu interior e o desperdício é menor, está bem? A fruta tocada ou muito madura, também às vezes nós, por exemplo, uma maçã está toda estragada, principalmente aquelas que não têm os tratamentos, aquelas mais caseiras. Metade está toda estragada, não é? Está cheia de lixo, então vamos cortar, vamos aproveitar a outra metade para fazer compotas, para cozer, para assar, não é? Podemos fazer um reaproveitamento melhor. Ou pode ser também utilizada em purés, cozida. Na fruta tocada devem sempre dar uma margem de cerca de 1 a 2 centímetros. Tiram a parte tocada, mas depois retirar mais cerca de 1 a 2 centímetros do interior, está bem? E toda a fruta pode ser aproveitada. Em compotas, em doces, em salada de fruta, cozida, assada, não é preciso deitar fora só porque está tocada. E como em relação aos legumes, a fruta em abundância pode também ser congelada, também nos sacos transparentes ou nas tupperwares, no congelador. A banana é o único fruto que não se pode congelar. Embrulha-se num pano e ela conserva. Não vai para o congelador, mas por exemplo, nesta sugestão, quando temos muitos kiwis e queremos amadurecê-los, devemos de colocar junto com as maçãs e também colocar o paninho, eles amadurecem muito mais depressa e podemos ter sempre kiwis ainda verdes e kiwis já a amadurecer. Agora vamos passar à parte prática, o que nós queremos fazer, não é? E para isso, antes de tudo mais, devemos lavar as mãos, não é? Que vamos já a seguir fazer também todos. Retirar anéis, se tivermos na mão, é importante também. E colocar o avental ou a bata lá em casa. Usar, se tivermos, ou se por exemplo, tivermos arranhões nas mãos, ou isso, devemos tentar colocar luvas também. Vocês sabem porquê? Quando temos uma ferida que devemos proteger as mãos? Têm ideia? Não é? Porque os micróbios depois vão passar para a comida. Não é? Então, quando temos um corte ou uma ferida, devemos proteger essa ferida, esse corte, e nesses casos usar a luva para cozinhar. Também devemos, no caso das senhoras, prender os cabelos, não é? Para não caírem cabelos para a comida também.
E evitar, quando estamos doentes, com gripe, com constipações, também evitar o contacto com os alimentos, tentar resguardar a preparação dos alimentos, porque podemos contaminar os alimentos e depois toda a gente fica doente lá em casa. E não queremos isso, está bem? Agora, por isso, a seguir, vamos passar para a prática, mas primeiro vamos todos lá fora lavar as mãos, porque isto é para toda a gente participar. Está bem? Sim. Nós temos que usar avental ou bata para proteger o quê? Os alimentos do contacto com a nossa roupa. Nós andamos com a roupa na rua, à chuva, ao vento, ao pó, à terra, e depois chegamos à cozinha. E se não tivermos esse cuidado de proteger, vamos passar os micróbios para a nossa comida, está bem? Também devemos então tirar os adornos. O único adorno que deve ficar é a aliança. Para quem for casado, deve ficar com a aliança, não precisa tirar. Brincos é importante, porque os brincos, mesmo os grandes, podem cair dentro da panela. Pronto. Convém sempre tirar brincos e relógio, porque o relógio também é uma fonte de micróbios, não é? Andamos sempre com o relógio em todo lado. Os cabelos, nós temos cabelos compridos, devemos proteger os nossos cabelos. Como é que podemos fazer? Amarrando o cabelo. Não é necessário termos uma touca lá em casa. A touca é útil às vezes quando arranjamos o cabelo e depois não queremos que ele cheire a comida, não é? Também é importante. Vamos então amarrar o cabelo e vamos pôr a mão na massa, pode ser? Vem-nos ajudar? Vem-nos ajudar a cozinhar, está bem? Exatamente. Vamos lá. O que é que vamos fazer hoje? Vamos fazer uma receita de sopa de legumes. Estes legumes são legumes que todos nós temos mais facilidade a ter no frigorífico lá em casa. Está bem? É a cenoura, o alho francês, a cebola, a couve, porque agora a couve lombarda, o repolho, ou a couve coração, são desta altura. O alho, o nabo, e depois vamos colocar batata só para ajudar a engrossar um bocadinho. E de resto, é os temperos, está bem? Podem-se levantar. Sente-se em calma. Vamos se aproximar. Isto vem mesmo para toda a gente ajudar. Vamos escolher lá em casa, na nossa banca, tentar dividir o nosso balcão, está bem? Os sujos vamos colocar mais perto da banca e deixamos a parte dos alimentos que já estão lavados mais perto do fogão. Sim, sim. Então, olhando ali para a receita, quem é que nos quer ajudar? Quanto é que é de batata? Quanto é? 400 gramas. Vamos fazer uma balança. Normalmente a batata do tamanho do ovo é uma batata de 80 gramas. Bem? É uma batata pequenininha. Vamos pesar estas batatas. São muitas. O Dr. Mário comprou. Então, verdade. Assim. Quem é que nos quer ajudar a descascar as batatas? Força! Muito bem! Vai ser António. Olha, vamos aproveitar para fazer as cascadas, está bem? E depois coloca nesta água para lavar. Como é que nós devemos lavar os legumes? Não devemos cortar os legumes primeiro e depois lavá-los. Porque eles em pedaços mais pequeninos vão perder as vitaminas, os minerais, e nós vimos que isso era muito importante. Termos na nossa alimentação vitaminas e minerais. Então, primeiro descascamos e depois colocamos a lavar e só depois é que cortamos em pedaços para colocar na panela. Alguma dúvida para já? Então o que é que temos a seguir da receita? A cenoura. Quanto é que é de cenoura, por favor? Quantas gramas? Devem ser muitas. Pois é.
de onde ele vem. Está bom para eles. Não é? É 200? Vão ser os dois. Exato. Certinho. Certinho. Pronto. A seguir temos a cebola, que são 200 gramas. É só uma. Quem quer vir ajudar a usar o barco francês? Mas agora as caixas também se aproveitam. Por acaso podem se aproveitar, não Aqui nós vamos pôr as cascas para o compostor da horta daqui do centro comunitário. Mas as cascas também podem ser aproveitadas, bem lavadinhas, tirar aquela terra toda e pôr no forno, quase como a secar, e ficam aperitivos também. As cascas da batata. Está bem? Os brasileiros usam muito isso. Alguém quer ajudar? Falta o alho francês. Quem é que quer arranjar o alho francês? A couve também é muito Eu as cascas com mosca. É 300, não é? Vamos cortar. Era isso que eu estava a dizer. Não corta antes de lavar. Está bem? Põe aqui uma bacia assim. Tira só as folhas mais queimadas e depois podemos aproveitar aquela rama do alho francês para a nossa sopa. Sim. Eu na sopa que faço em casa, eu não descasco os cenouros. Põe com a casca. E pode fazê-la. Eu fiquei na Pode e dúvida. deve. Eu fiquei na dúvida agora. Pode e deve. Nós podíamos ter feito isso assim. Estávamos à espera que vocês levantassem essa dúvida. O Sr. António já nos falou das cascas da batata. E agora fala-nos da cenoura. Isto é de propósito. Portanto, nós temos menos trabalho em fazer a sopa se não descascarmos as cenouras, lavarmos muito bem e colocarmos na panela. Está bem? Pode ser. Mas como aqui também estamos a ajudar o compostor, não se perde nada. Estão a ver? Aqui na couve vamos aproveitar os talos. Está bem? São as partes mais amareladas, quer dizer que o legume já está mais envelhecido, já foi tirado da terra há mais tempo. Essa parte é que vamos deitar fora. Mas o resto do talo vamos manter, está bem? Estas manchinhas não tem mal também colocarmos, não é? São pequeninas manchinhas, não quer dizer que a folha... Eu já sei. Também se está a aproveitar a rama do nabo, não é? Ai, primeiro ano. Pode ser. Se calhar não vamos colocar tanto, porque pode também dar um sabor mais ácido. É muito bom. Só um bocadinho. Está muito bom. Cada terra melhor. Vamos porque ficou, a maioria decidiu sopa passada. Quem quer partir esta copa? Ainda não veio. Pode vir você? Eu estou Esta função. Acho que a nossa panela já está consistida. É. Passa mais algumas semanas. Era como eu vos explicava, isto é para ajudar, mas lá em casa não fazemos isso. Preparamos os legumes e depois cobrimos com os legumes com a água, está bem? Que é muito bom. Não
Agora, há pessoas, o que é que fazem a seguir? O que é que colocam neste passo? Colocam alguma coisa na sopa? Sal, muito bem. Quanto menos, melhor. Não é? Quanto menos, melhor. Até nos casos em que haja muitos doentes com tensão alta em casa, podemos fazer a sopa sem sal, porque ela é saudável na mesma e é saborosa na mesma. E há alguém que coloca aqui mais alguma coisa para além do sal? Azeite. O azeite não deve ser colocado a cozinhar. O azeite deve ser colocado em cru. Depois de passarmos pela varinha mágica, já se desligou, coloca-se uma colher de chá por pessoa. Está bem? Por isso não é preciso muito azeite. Aliás, eu lá em casa muitas vezes nem faço sopa com azeite. Esqueço-me dele e a sopa come-se na mesma. Portanto, às vezes há pessoas que colocam muito azeite, cada dar em azeite não é necessário. Ainda vai por isso? É, Agora, por exemplo, esta água que eu estou a tirar podia ser aproveitada para fazer um arroz, não é? É porque já dá um sabor diferente ao arroz. Um arroz de legumes. Também podia ser para cozinhar carne, já fica a carne com outro sabor. E escusa-se de usar aqueles caldinhos com sabor a vegetais e com sabor a carnes. E esta água, por exemplo, nós agora não a vamos utilizar. Nós podemos congelá-la para utilizar, até dividi-la por porções, já, em diferentes taparoeiros, já, daquelas pessoas que nós utilizamos, não é? E dava para reaproveitar ou guardar no frigorífico. Em relação ao sal, sabem quanto é que nós precisamos de sal por dia? Só precisamos de uma colher de chá por dia de sal. 5 gramas de sal por dia. Portanto, já estão a ver que nós exageramos bastante no sal. E o que é que o sal a mais pode causar? Hipertensão, retenção de líquidos, não é? Pronto, e outros problemas cardiovasculares. Nós vamos usar cerca de 2 gramas de sal por pessoa, está bem? Isso não é. Esta é uma colher de chá, esta é que é tal 5 gramas, estas são 10, está bem? Esta colher por dia de sal para cada um de nós. Estão a ver? Colher rasa, não é? Fazer muito. Não é. Não é? Por isso. Não é sopa? Sim. Vamos deixar então a sopa cozinhar, tá bem? Sempre de preferência com a tampa fechada, vai fazê-lo mais depressa, vai gastar menos gás, portanto isso é mais importante para nós. E em relação ao ponto de vista nutricional, também é melhor com a tampa fechada porque vai perder menos vitaminas e minerais que se libertam pelo vapor. Tá bem? Agora, enquanto estamos a deixar a sopa fazer, vamos ver. Coisas que nós temos que ter atenção quando estamos a cozinhar. Primeiro, nas tábuas que utilizamos para cortar. A tábua que utilizamos para cortar os legumes não pode ser, por exemplo, a mesma quando se utilizar para arranjar o peixe e a carne, não é? Se utilizarmos a mesma, temos que a lavar bem antes. A mesma coisa com as facas. Porque, primeiro, há micro-organismos e micróbios que são da carne e não são dos legumes. E quando estamos a utilizar isto, mas não lavamos, estamos a contaminar os alimentos todos, está bem? Por isso temos de ter atenção a isso. Temos também de ter atenção em aquilo que nós vamos fazer antes de lavar as mãos
Quando estamos a cozinhar, temos que lavar muitas vezes as mãos. Se formos ao balde do lixo, a seguir temos que lavar as mãos. Se, entretanto, formos à casa de banho, temos que lavar as mãos. Quando mudamos de tarefa, quando estamos a arranjar a carne, depois passamos para os legumes, também convém que lavemos sempre as mãos quando estamos a mudar de tarefas, está bem? E não devemos também cozinhar muitos alimentos prolongadamente. Porquê? Porque vai fazer com que eles percam mais nutrientes e nós não queremos isso. Nós queremos aproveitar ao máximo todos os nutrientes que os alimentos nos possam dar, está bem? Agora, está a receita da sopa. No final do projeto vocês vão receber também um livro de receitas que não tem. Só tem estas receitas que nós vamos fazer e outras com mais ideias, está bem? E agora, estas coisas aqui são dicas que nós podemos usar para poupar energia. Também é importante, também é um modo de nós pouparmos algum dinheiro, não é? Ao final do mês. A energia está cara agora, por isso. Então, podemos, por exemplo, se tivermos panelas de pressão lá em casa, fazer a sopa ou cozinhar, podemos utilizar a panela de pressão, porque vai cozinhar mais rápido e nós não vamos gastar tanta energia. Temos que também adequar a quantidade de água, por exemplo, na sopa. Se pusermos muita água, depois a sopa vai ficar muito aguada e nós também não queremos uma sopa muito aguada, não é? Vai perder mais nutrientes, porque os nutrientes vão passar para a coisa. E na sopa, se não é tão problemático, nós comemos a água de cozedura, se for uma carne de cozer ou assim, é pior, não é? Porque nós não vamos comer não vamos beber essa água. Temos que também adequar a intensidade da chama e se estamos a utilizar uma panela muito grande, utilizar o bico maior do lado do fogão. Se utilizamos uma panela mais pequenina, utilizar o bico mais pequenino, adequar os tamanhos das coisas. E, como a doutora Gisela já explicou, tapar sempre, cozinhar com o máximo tempo possível com a tampa, está bem? Ter atenção, não vamos deixar que a água venha por fora, nem nada, mas ter atenção a esses pormenores. E agora, entretanto, a sopa está a fazer e vamos... ainda tem isto. Isto era, nós já fomos falando, mas coisas. Por exemplo, se nós quisermos fazer uma refeição, um almoço ou um jantar e a sopa como prato único, a única coisa que nós precisamos de fazer à sopa é juntar um bocado de carne ou um bocado de peixe, passar no final, ou um ovo. Também podemos cozer um ovo e juntar à sopa. Está bem? Como a Carla já explicou, o ovo substitui perfeitamente a carne e o peixe. Em alternativa à carne e ao peixe ao ovo, podemos também juntar as leguminosas, tanto frescas como secas, o feijão, o grão, as ervilhas, porque as leguminosas secas também têm uma porcentagem de proteínas, também vão ser boas para o nosso organismo. Podemos então fazer sopa para vários dias e conservá-la no frigorífico ou até no congelador. Eu lembro-me, por exemplo, a minha irmã, quando era pequenina, a minha mãe fazia sopa e dividia logo por taparoeiros, por doses individuais e congelava, não é? Todos os dias. Ela era bebê, tinha que comer sopa todos os dias, não é? E agora nós também temos que comer. E não tínhamos tempo para estar a fazer sopa todos os dias. Então a minha mãe arranjou esse truque. Podemos fazer isso também. E depois, outra coisa, às vezes pode parecer que depois, se fazemos sopa para vários dias, parece que estamos sempre a comer a mesma sopa, não é? Podemos fazer uma base de sopa e depois guardar essa base de sopa. E depois, todos os dias, juntamos um legume diferente. Os legumes que ficam a nadar, juntamos um legume diferente. E assim já vai parecer que temos uma sopa diferente todos os dias. Também torna-se um bocado monótono se comermos todos os dias a mesma sopa. Então, podemos adicionar o azeite em cru só no final, mesmo quando a sopa já está totalmente pronta, estávamos a explicar, ou não adicionar, também não precisamos de adicionar. E usar muito pouquinho de sal e preferir até as ervas aromáticas ou aqueles legumes que nós sabemos que dão mais sabor, não é? O alho francês, o nabo, são legumes que dão mais sabor e também não é preciso depois adicionar tanto sal. Entretanto, enquanto a sopa está a fazer, vamos então passar à nossa receita de sobremesa de fruta, que neste caso é uma espetada de fruta, está bem? Vamos preparar os nossos ingredientes. Esta receita leva maçãs, peras, laranjas, banana e kiwi. E vamos preparamos, é uma sobremesa que é fácil de fazer e às vezes apetece-nos assim uma coisa diferente, para não comer a fruta à peça, não é? Podemos fazer uma coisa muito simples, barata, porque afinal
E depois no final até podemos pôr um bocadinho de canela, polvilhar com um bocadinho de canela, que dá um sabor bom. E é uma sobremesa diferente, está bem? Vamos preparar. É diferente, agradável aos olhos, quem come. Quando nós não lavamos a fruta primeiro, o lixo que está na casca, ao cortar, vai passar para o interior. Então aquilo que nós devemos de fazer é sempre lavar primeiro a fruta antes de a descascar. Está bem? Pronto, então são 2 maçãs, mas nós somos muitos. Se calhar é melhor pôr mais não é? Nós somos quantos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a lavar. As folhas também. Vamos pôr 10. E isto aqui tem estas frutas, nós podemos fazer com as frutas que nós quisermos, não é? Estas aqui são, nós também escolhemos estas porque são aquelas que nós temos mais frequentemente e que eles mais gostam, não é? E da época. Não, mas a minha, por exemplo, só para maçã, pera e banana. Vamos Para já não são mais nada. Agora, vamos Mas, por exemplo, aquelas maçãs que são partes estragadas, tocadas, não é? Já dá para fazer Mas já dá para fazer isto. Só não toma tocadas. Este então é isso. Vamos a continuar a pôr aqui as cascas. É isso. Para fazer as espetadas também se pode pôr com uma casca. Sim, se for bem lavada a casca. Sim. Como fazer a fruta também pode ser Sim. exatamente. Eu dou Isto é a partir do custo, as espetadas. Agora, vamos Sempre com a casca. olha, coloca aquela descascada que já fazemos. É mais eficiência. Tem que ser muito bem lavado. Isso eu sei. Bem. Também, como vocês estão a ver, nós não estamos com a torneira aberta a gastar água, pois não? Nós colocamos num recipiente, pois é, colocamos num recipiente para não gastarmos muita água. Temos que poupar o ambiente. Alguém quer vir ajudar a cortar para montar as espetadas? Ou continuamos aqui nós? Continuamos? Se vocês é primeiro. Assim, tem que ser num tamanho em que dê depois para espetar o pau das espetadas. Também não muito grande, que é para se poder comer à mão. Sim. Assim, em cubinhos. Assim. É assim. Sim. É melhor irmos ver a sopa. Alguém pode ir ver a sopa? Já não falta tudo. Está quase mesmo. Os pauzinhos. São aqui os pauzinhos. Agora vamos fazer cada um a nossa espetada. Não é? Sim. Podem vir todos?
Podem passar para este lado também. Sim, não. Não é exatamente. Podemos esquecer das bananas. Ficam tão bonitas nas fotos. E agora os morangos, desta altura, também ficam muito bonitos. Tem ali daquele daqui. Tem ali na horta, mas que ainda não estão mexidos. Com esta chuva toda, Podemos conjugar as cores. Laranja, vermelho, cor. a outra senhora que está ali no fundo. Olha, eu vou desligar. Pronto, aqui vi. Não vai. Sim. Deu uma parte de um lado e eu dei a banana. A banana é dele o kiwi. E agora há uma regra que nós também gostávamos que vocês ficassem a saber. Quando o almoço está mais demorado, Vamos primeiro a fruta. Muito Assim fica-se bem. com a barriga já satisfeita. tira uma umas maçã, palavras meia antes do hora tempo. antes. Muito bem. Por isso, podemos comer a fruta primeiro, vamos ficar mais saciados, não vamos para a mesa com tanta fome e já comemos a... Assim, Sim. Eu andei numa nutricionista e vou começar agora as consultas outra vez. E a minha nutricionista diz para nunca misturar as frutas. Ou devo comer maçã, ou devo comer pera, ou devo comer laranja. É assim, não tem mal nenhum. Aliás, na roda dos alimentos, no grupo da fruta, elas estão todas misturadas. Exato. Elas não se zangam quando chegam ao nosso organismo. Mas ela diz Não que devemos faz é mal. comer mais do que 3 peças de fruta por dia. E não devemos fazer mais que uma peça de fruta na mesma refeição. Isto aqui não é uma peça de fruta inteira. Não é? Se vocês perceberam, nós gastamos 3 maçãs, 3 peras, 2 laranjas e 2 bananas. Quantos é que nós somos? Somos muitos. Somos muitos. Tivemos muito rendimento. Se estivéssemos a comer uma peça de fruta por cada um de nós, iríamos gastar mais fruta. Estamos a apresentar a fruta desta maneira, que é mais atrativa ao olhar, e estamos a gastar menos que uma peça de fruta por pessoa. Aqui estão misturadas, mas no total não dá mais que uma peça de fruta do tamanho de uma bola de ténis para cada um. Está bem? Isso não tem mal. Se calhar ela quer se referir a comer muita fruta em exagero, ir para debaixo da figueira e comer figos, ou ir para a videira e comer uvas. Isso não. E não devemos também comer na mesma refeição mais do que uma peça, mas em tamanho. Está bem? Podemos misturá-las e não há mal nenhum. Tá? Pronto, então agora quem quiser ir comendo uma espetadinha, está à vontade. Se seguir comemos a sopa. A minha está em baixo, tem que tirar estes de cima. Então lá. Já nem sei qual é o nome. Percam uma vergonha, comecem a tirar. A minha não tem kiwi. Eu não sei quem é esta. É isso? Não, não é minha própria. Aí, está sem kiwi. Pois. A minha mais esquerda também. Se quiserem ir sentar um bocadinho. É isso? Também se quiserem um guardanapo, temos ali o papel. E a senhora Zóia? Falta a sua. Vamos só fazer uma. Vamos fazer. Toda a gente tem uma espetada? O meu estava a apresentar. Pode ser servido com canela por cima, não é? Dá um sabor diferente logo. Vocês também, se quiserem servir-se. Se quiserem. Queria dizer. E a tangerina
vezes acontece, não é? Vocês Até viram nós, que estavam dentro às do vezes há carro. dias em que acordamos mais azedos, por isso a fruta também tem direito a não ser tão docinha. Há alguma dúvida até aqui? Não? Estão a gostar? Isso é o que se quer. Agora, temos a sopa, não é? Ela já está. Se vocês repararem, nós desligamos a sopa antes, não é? Porque depois, com o calor, ela ainda acaba de cozer. Não é preciso estar ali a chama sempre acesa, está bem? Podemos desligar antes e ainda coze. Destapamos. Vou só arrumar as coisas. Temos que passar por este lado. Professora Gisela, deixa-me só fazer uma Sim. pergunta. Quanto ao tempo da cozedura dos legumes, há algum limite mínimo, máximo, aproximado? A água tem sempre que ferver, porque isso quer dizer que os micróbios normalmente não gostam das temperaturas muito elevadas. E quando a água está a ferver é porque já chegou aos 100 graus, não é? Por isso tem de deixar sempre. E depois, se os legumes estão cortados mais pequenos, demora menos. Se estão cortados maiores, vão demorar mais. Se tiver mais água, mais tempo vai demorar. Por isso, imagina, nós seguimos estes passos todos. Pusemos água a cobrir os legumes, cortamos os legumes em pedaços mais pequenos. Em cerca de 20 minutos, 25 no máximo, temos a nossa sopa feita. Mesmo uma panela grande. Também podem fazer outra coisa. Quando querem pôr legumes a nadar na sopa, enquanto a sopa está a cozer, há aqueles recipientes, na loja dos 300, não são muito caros, de cozer a vapor. Imaginem que querem fazer uma sopa de feijão verde. Podem colocar o feijão verde cortado às tirinhas fininhas, em pedaços pequeninos, no recipiente de vapor. Aproveitam a água que está a cozer o resto da sopa. O feijão verde vai cozer também naquela altura e quando acabarmos, já vamos ter o feijão verde para depois acrescentar na base da sopa. Ou a berinjela, ou outros legumes quaisquer. Pronto, podemos sempre fazer em vapor, porque estamos a aproveitar também o vapor da cozedura. Depois pomos sempre a tampa por cima do recipiente do vapor. Nós vamos passar a sopa com a varinha mágica, mas quem preferir, quem gostar da sopa até com mais textura, pode sempre utilizar o passo-vite. Às vezes a varinha mágica avaria. Ou não há luz. E então, para poder comer a sopa, também podemos usar o passo-vite. Quer fazer um exercício? Aos braços. Como ganhou a maioria, vamos passar a sopa toda.
nota-se na mesma que tem azeite, mas não tem aquele aspecto de muita gordura, não é? Isso também se levar muito azeite fica muito laçado. Mas fica. Tá bom? Tem a cor bonita? Então vamos provar. Pode ser. Agora vem a sua. Pois sim. São as e meia. Quase. Então é quase meio-dia. Só para provar. Assim, olha, mais um bocadinho. Chega assim. É só para sujar. Nós não colocamos de sal. Mas como é preciso pouco, está ótimo. Como é que está? Ah, não? Tem o sabor dos legumes. Tem que saber a legumes. E um bocadinho de sócio. Isto é de propósito. Nós temos que nos habituar do sal. Às vezes nós dizemos que pomos pouco sal e não é nada, não é? Nós vamos, a sondagem vai dar isso. Mas isso porque somos portugueses. Não faz mal. Vamos comer agora para chegar a casa da Ajudar a Ana a fazer o almoço. Esta não tem sal. Estou a dizer que tem sal. Olha, Já damos mais mulheres, elas acabaram. tem sócio? Ai, não vou. Sim. Depende do tamanho do bebê. O bebê que está a começar a comer sopa, só pode usar a sopa a aquecer, que é bola, batata e cenoura. Depois vai acrescentando com cada vez. Alguém quer trocar bem? As duas coisas que às vezes o erro, esta sopa, por exemplo, tinha muitos legumes, porque nós tínhamos estes legumes todos no frigorífico e quisemos gastá-los todos. E às vezes a sopa fica com um sabor mais a legumes. Podemos usar, por exemplo, 3 legumes diferentes e uma folha verde e já dá uma sopa boa. Não é preciso misturar tanto o legume, está bem? Esta ficou mais verde e sabe mais a legumes porque também usamos muitos. Para vos mostrar, para aproveitar legumes. E utilizamos a rama com nabo, ali só tinha o nabo, não é? E nesta da rama já torna a sopa mais ácida. Então cá começou, opa, vamos lá embora. Então ela não come só, está obrigada. Está obrigada a comer só. Eu quero provar um bocadinho. Então agora nós temos aqui a água que sobrou de cozer a sopa. Não vamos deitá-la fora, podemos congelá-la ou nesse dia fazer um arroz de legumes, ou uma feijoada, ou uma massa, está bem? E temos aqui mais sopa, que é só a base. Podemos congelá-la em recipientes depois prontos a tirar quantidades. E já podemos ter uma sopa diferente. Amanhã, se eu quisesse, já podia pôr uma forma de água, era uma sopa totalmente diferente. Não deitem fora, está bem? Na fruta, aquele bocadinho que sobrou, podíamos também fazer um batido, por exemplo, ao lanche. Eu vou guardar no frigorífico, tapado, ao lanche, misturado com iogurte ou leite, e aquele bocadinho de fruta já não ia para o lixo, nem pensar. Ou fazer uma salada de fruta ao jantar. Está bem? Dúvidas? Agora vamos fazer a sondagem ao sal. Então quem é que acha que a sopa estava salgada? E insossa? Estava boa. Para mim estava
2, 3, insossa. 4 e boa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganhou a sopa. Eu em casa também estou como aquela senhora. A minha esposa também não pode andar a comer muito sal na comida. Por isso eu já estou habituado à redução de sal e para mim a comida estava boa. Mas tem os legumes que disfarçam muito. Por isso, a conclusão que nós temos que chegar é quem achou que a sopa estava insossa tem que reduzir o sal lá em casa. E começar a pôr salsa na sopa, não é? Que dá sabor e não é preciso pôr o sal. Ou então pôr uma folha de louro, mas não nos esquecermos, depois não podemos passá-la com a varinha mágica e dá sabor. Comecem assim devagarinho, senão eles levantam rancho lá em casa. Chatice. Pronto, então agora, se não se importarem, faziam novamente o questionário antes de irmos embora e não se esqueçam de vir no dia 26. Boa!